Pessoal, boa noite. Já vamos começar com a live. Infelizmente, eu gostaria de pedir desculpa para vocês, que o nosso convidado, Pedro, infelizmente teve alguns problemas na parte de conexão. Eu tentei a tarde toda falar com ele, não consegui. A gente tentou se conectar através, ele estava numa internet muito ruim, então nós não conseguimos nos comunicar. Então, eu gostaria de falar com vocês que eu vou fazer eu mesmo uma apresentação. Eu me chamo Rafael Barros Correia, para quem não me conhece, sou zootecnista, consultor em pecuária da Consupec, uma empresa especializada em gestão agropecuária. Então eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Deixa eu colocar ela só em modo apresentação aqui. Se vocês não estiverem conseguindo me ouvir ou ver, vocês, por favor, me falem, que daí eu tento ajeitar aí para vocês. Então, a live de hoje é os princípios e resultados da suplementação a pasto no período seco do ano. Então, nas principais regiões pecuárias aí do Brasil, nós chegamos agora no período de seca, que é um período extremamente difícil para a pecuária nacional, principalmente para quem é dessa região. Estão todo mundo escutando? Como é que está? Então, vou continuar aqui a apresentação, estou só vendo alguns pessoal que está com o microfone ligado. Então, eu queria primeiro desenvolver o conceito do que é a suplementação a pasto, né? A suplementação é o fornecimento de alimentos para corrigir as deficiências nutricionais do pasto e atender às exigências do animal. Então, a principal função da suplementação é corrigir eventuais deficiências que o pasto apresenta nessa época do ano, que é principalmente de proteína. Então, a função da suplementação é corrigir esse efeito negativo que a seca consegue fazer nas pastagens nessa época do ano. Deixa eu continuar aqui. Isso aqui. Então, isso aqui é um gráfico da temperatura do planeta Terra ao longo dos milhões de anos aí desde que o planeta Terra existe, né? Então, vocês podem olhar aqui no final, aqui no Holoceno, que foi a partir de 10 mil anos atrás que o planeta conseguiu estabelecer uma temperatura média, aí, que é a temperatura que a gente vive. Então, essa temperatura do planeta atual tem aproximadamente 10 mil anos. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando comigo. Beleza, está todo mundo ouvindo bem. Então, continuando. Então, vocês podem observar aqui que essa temperatura hoje que a gente tem é de 10 mil anos atrás. Só está com um pouquinho de demora para mudar o slide, mas... Espera aí. Todo mundo está escutando aqui? Não, estou escutando o áudio aqui normal. Então, vamos continuar aqui. Estamos com alguns problemas, mas está sendo resolvido. Então, a pecuária nacional no Cerrado, ela começou com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, com o desbravamento do Cerrado,
uma das opções que as pessoas tinham era colocar gado lá naqueles campos nativos. Então, também vocês podem observar que faz tempo que tem gado no cerrado. E aonde que eu quero chegar com isso aí? Eu quero falar que, apesar do conhecimento longo que a gente tem do histórico de seca, o pecuarista geralmente não se planeja para essa época do ano. Então, isso é um fator que me espanta, porque já temos, só de temperatura, a gente tem 10 mil anos. E só de gado no cerrado, nós temos mais de 400 anos. Então, o que falta será para o pecuarista entender que essa época é uma época de falta de alimento e alimento de baixa qualidade. Então, nós vamos chegar nisso aí. Então, o principal efeito dessa falta de qualidade e quantidade de alimento nessa época do ano é o chamado boi sanfona. Eu acho que a maioria de vocês já viu essa imagem aí em algum lugar. Essa imagem é amplamente conhecida. O animal, ele, na época da seca, deixa eu só mudar, não tem mais um aqui que eu vou deixar. Nessa época do ano, o animal geralmente perde peso e na época da chuva ganha. Então isso aí faz com que o boi demore muito tempo para ser terminado. A Embrapa tem feito alguns os estudos de suplementação a partir dos anos 70. Então também faz tempo que existe essa tecnologia de suplementação a pasto. Então mais um motivo para o produtor fazer a suplementação. Depois nós vamos no final lá, vou colocar uma planilha onde a gente vai ver muito bem o custo-benefício da suplementação. Qual é a vantagem de você suplementar? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Por que acontece tudo isso? Por que o produtor não suplementa o gado? Por que deixa o gado emagrecer na época seca? Porque depois vem o bem compensatório, o produtor acha que talvez esteja ganhando com isso, que por isso ele não suplementa. Mas os principais motivos dessa não suplementação é o desconhecimento que o produtor tem do que acontece com o pasto nessa época, o que acontece com o animal, qual é a demanda que o animal tem, qual é a demanda que o pasto tem. Insegurança de custos, né? Geralmente esse produtor não controla os custos, né? A gente tem encontrado, a gente vai nas fazendas, geralmente a gente observa que o produtor não controla os custos como deveria controlar. A falta de planejamento, ele vai deixando correr o ano, vai deixando correr, está ganhando peso na época da chuva, das águas, e daí, por causa dessa falta de planejamento, ele deixa de suplementar os animais. Não faz um diferimento de pastagem, que é quando você pega uma área da sua pastagem e deixa ela sem os animais terem acesso, para criar volume de massa para utilizar isso aí na época da seca. E conceitos errados, né? Como eu falei agora há pouco do ganho compensatório, que o produtor acha que, como ele não suplementa na seca, nas águas esse animal vai recuperar. E não é isso que acontece. O animal fica mais tardio e fica com uma carcaça pior do que isso, pior do que é. Então, os principais fatores e por que acontece essa piora na qualidade e quantidade de pastagem. Na região centro-oeste, existe uma época bem definida de chuvas, que vocês podem observar nesse gráfico aqui do Ministério da Agricultura, onde existe em janeiro até abril, meados de abril, uma quantidade de chuva onde consegue acumular uma quantidade de pastagem, e de maio a setembro existe uma época de escassez. Então, como essa época é bem definida nessas regiões, nós conseguimos daí observar esse fator limitante.
Outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é a produção de forragem e a chuva. Então, vocês podem observar aqui que é uma correlação muito alta, né? Praticamente 100%. Então, agosto começa a chover, setembro vai acumulando forragem até dezembro, onde existe o pico, geralmente, de chuva nessas regiões, e depois há um decréscimo também dessa quantidade de produção de forragem. Com isso também, e paralelamente a isso, existe também o ciclo da própria planta forrageira, que ela, nessa época aqui, em meados de março, fevereiro, ela solta a inflorescência dela. E com isso ela vai perdendo a qualidade. E aqui o outro gráfico que demonstrando isso também, mas correlacionando o consumo do animal. Então, o consumo do animal na pastagem é constante. Tem época que está sobrando pastagem nessa linha verde, e esse gráfico amarelo aqui é a produção de forragem, ela diminui ao longo dos meses. Então, com isso, precisa suplementar esse animal nessa época. Então, vocês podem observar que isso aí é o principal fator que acontece nessa época do ano. E o que isso gera? Isso aí gera alguns conflitos entre a necessidade do animal e a disponibilidade de forragem. Então, aqui eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, que é os níveis de suplementação ao longo do período que você pode fornecer para o animal e quantos meses demora. Então, você vê que o ciclo do animal de abate dele, você partindo de 180 quilos, que é um peso de desmama, e ainda até o 540 quilos, ele pode variar de 40 a 14 meses. Então, esse intervalo que existe entre esse período é o que o produtor pode ganhar. Então, existe toda essa possibilidade de ganho de 40 para 14 meses que o produtor pode se utilizar através da suplementação para ganhar esse tempo. E como diz aquela máxima lá, tempo é dinheiro. Agora eu queria falar para vocês qual é as premissas para se suplementar. Então, nós já vimos o porquê que deve se suplementar, o que acontece ao longo do ano com as forrageiras, e agora eu gostaria de explicar quais são as premissas para suplementar. Muitas vezes o produtor acha que é simplesmente ir na cooperativa ou ir na loja lá e comprar o suplemento. Mas isso aí demanda de outras coisas também, de outros fatores que estão relacionados com essa suplementação. E quais são esses fatores? É o planejamento que o produtor precisa fazer, ele precisa se planejar na hora de... Primeiro, ele deve fazer uma localização de qual é o pasto que ele irá utilizar na seca. Então, esse pasto ele pode deixar sem acesso aos animais. Geralmente, a melhor época de fazer isso é no término da chuva, na estação de chuva, porque ainda existe umidade no solo para a planta crescer e você não vai estar estocando uma forrageira tão velha assim, como se você fosse, por exemplo, fazer esse estoque de forragem no começo das águas. Então, demanda de planejamento, demanda de meta. Você precisa saber o que você quer atingir com essa suplementação. Como vocês vão observar, existem diversos tipos de suplementação. Então, essa meta que vai nos dar o norte de qual tipo de suplementação nós iremos usar. A categoria, cada animal, cada categoria tem uma exigência nutricional. Então, como eu falei antes, a suplementação é para corrigir essa deficiência que existe entre o pasto e a demanda do animal. Então, nós vamos escolher qual é a categoria que nós vamos suplementar. Tem que haver no pasto 2.000 quilos de matéria seca por hectare. Esse é um número mágico aí que nós técnicos usamos. Que
outra hora eu posso, numa outra live, ensinar como se mensura isso aí, mas isso aí é mais para evidenciar que precisa ter massa forrageira para funcionar a suplementação. A suplementação não vai ter efeito se não tiver forragem. Por quê? Porque, na verdade, a suplementação, como vocês sabem, o ruminante, o que faz o consumo de alimento no ruminante são os micro-organismos que tem no rumen do animal. Então, essa flora ruminal que o animal tem, ela é exacerbada na época da seca através do suplemento, porque você aumenta a disponibilidade de proteína para esses micro-organismos que por si vão crescendo em volume e quantidade e conseguem, com isso, consumir aquela matéria seca que está no pasto. Outra premissa para suplementar, que pode ser um fator limitante ou não, é a oportunidade de comercialização. Como é que você vê isso aí? Isso aí é atingido através da meta. Por exemplo, você quer desmamar, o preço do bezerro está muito bom como está agora. Uma das alternativas é fazer um creep feeding na época da seca, que o animal consumiria, e com isso aí você conseguiria desmamar um animal mais pesado. Outra oportunidade é você ter um rebanho, por exemplo, um lote de animais que está quase terminando, em fase de terminação, eles estão quase finalizando. Em vez de você manter esse animal até a época da chuva, de repente, se você conseguir um contrato ou um preço de arroba bom, você pode suplementar esse animal com um suplemento aí a partir de 0,8 aí, para você conseguir fazer esse animal chegar no peso ideal para o abate que você imagina. Então, essas são algumas premissas que a gente deve ter em mente para suplementar. Não é saindo comprando suplemento à torta e à direita aí que você vai ter resultado. Então, como vocês podem observar, demanda de alguns fatores para esse resultado ser positivo. E o que a suplementação proporciona? Ela supre a deficiência de nutrientes na forrageira. Ela, dependendo da quantidade de suplemento, ela consegue aumentar a capacidade de suporte dessa pastagem a partir aí de uma suplementação de 0,8, que eu quero dizer 0,8% do peso vivo, ou 8 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. Ela proporciona o aumento da população microbiana, como eu já expliquei anteriormente. Essa população microbiana, ela depende de um teor de proteína para ela conseguir se manter viva dentro do rumen do animal de 7%. E na seca, essa pastagem não tem essa quantidade de proteína. Então, ocorre que essa população diminui, morre durante esse período. Então, a suplementação é para ocasionar o aumento dessa população. Ela melhora a digestibilidade da forragem, não que ela melhore a disponibilidade da forragem, mas como aumenta a população microbiana, isso aí acarreta na melhora da digestibilidade, né, da forragem, e aumenta o consumo de matéria seca da forragem. Por que ele aumenta? Porque como existe maior quantidade de população microbiana no rumen do animal, o animal vai consumir mais forragem, e com isso consegue aumentar o consumo. Então, também isso impacta a suplementação, impacta nesse aumento do consumo. Daí eu queria fazer conversar com vocês a diferença entre arraçoar e suplementar. Arraçoar é você dar ração para o animal ter aquele determinado desempenho. E suplementação é para você suplementar um déficit que esse animal tem. Seja nas águas, você suplementar com proteico energético, ou você suplementar na seca com proteinado.
esses tipos de diferença que a gente deve ter em mente para não tomar algum rumo ou algum caminho errado. Como eu falei, a suplementação ela tem um efeito substitutivo na forragem com um determinado nível de suplementação. Aqui a gente pode olhar esse gráfico aqui, que ele mostra o consumo relativo de forragem e os níveis de suplementação em porcentagem de peso vivo. Então, a suplementação mais comum que a gente utiliza para os animais na época seca do ano, dependendo do score, como é que esses animais entram nessa seca, é 0,1% do peso vivo e 0,2%. Vocês podem observar que no 0,1 e 0,2 existe um aumento de consumo relativo da forragem. E a partir do 0,4 vai existindo uma queda nesse consumo de forragem. Por quê? Porque ele vai substituindo pelo grão. Então ele começa a comer mais grão e comer menos forragem. Então esse é um dos fatores, dos fatores que ocorrem, que é o efeito substitutivo na forragem. Vou passar para o próximo aqui. Então, vocês vão anotando as perguntas de vocês, que quando acabar, vai ter um tempo de pergunta, para quem tiver alguma dúvida. Depois também eu acabei de fazer um slide com o meu telefone aqui, eu não deixei, mas posteriormente, quem não tem meu telefone, eu dou uma maneira, eu dei algum jeito de entrar em contato com vocês para passar meu número. Ele está com uma dificuldade, ele está devagar aqui para passar aqui os slides. Então é isso. A mensagem que eu estou deixando é bem clara, que existe a necessidade de suplementar os animais dentro de uma razoabilidade em questão de valores e questão de custos, né? Então, tudo isso eu vou fazer uma conta com vocês, depois uma planilha aqui, que eu posso também mandar quem assim desejar, que ela mostra a relação benefício-custo da suplementação. Aqui são o tamanho de coxo, que é uma coisa que a gente também preconiza, porque para que não exista disputa entre os animais, né, a gente sabe que o bovino tem um hábito gregário, mas dentro daquele grupo de animais, daquele lote de animais, existem uns que prevalecem sobre os outros. Então, a importância de ter um tamanho de coxo suficiente para que não haja briga, não haja disputa, o animal fique sem comer o suplemento. Então, é importante a gente observar o tamanho desses coxos, né? Também queria falar uma coisa que até pode parecer óbvia, mas esses coxos, dependendo do nível de suplementação, você deve ter ele planejado também, no sentido que ele deve ser num lugar de fácil acesso, que não acumule muita, que o animal consiga ter acesso, que seja fácil do funcionário levar a suplementação, né? Por exemplo, uma suplementação de 0,8, se for muito longe, fica muito ruim de carregar, né? Uma quantidade, dependendo do tamanho do rebanho, é uma quantidade muito grande de alimento. Então, essa é uma das coisas que a gente também deve observar. O pessoal, eu costumo indicar que o coxo fique próximo à água. Tem pessoas que fazem o coxo de um lado do produto e do outro lado o coxo da água, para o animal andar melhor na pastagem, para ele comer melhor a pastagem. Isso está muito mais relacionado a manejo de pastagem do que isso aí vai significar alguma diferença. Então, preservem a facilidade do funcionário alimentar esses animais, ele poder observar. Outra dica que eu daria é em respeito ao horário. Vários estudos foram feitos pelo APTA de São Paulo, mostrando que a melhor hora para suplementar os animais
entre as 10 da manhã e a 1 da tarde. Por que esse horário? Porque o animal, nesse horário, ele costuma estar ruminando e ele não está pastando. Então, é uma hora que é interessante de suplementar os animais. Isso aí dá diferença, sim. Já foi comprovado através de várias pesquisas que isso aí tem diferença. Aqui eu vou mostrar os diversos tipos de suplemento e o desempenho que a gente deve esperar desse suplemento. Então, muitas vezes o produtor rural não adquire o suplemento correto por não saber do que ele vai dar de resultado. Então, um suplemento mineral, que o consumo dele é em torno de 60, 80 gramas, isso aqui relativamente os produtos, está comparando os produtos aqui. Então, ele dá 150 gramas a mais do que se o animal comesse só pasto. O proteico de baixo consumo, que é aquele 0,1 que eu falei para vocês, é 180 quilos, desculpe, de ganho a mais durante a seca. O proteico de baixo consumo nas águas, ele dá 210, acima do peso que o animal atingiria sem o suplemento, entendeu? Então, isso aí tudo é peso adicional que o animal ganha. Então, às vezes a pessoa pode achar que 100 gramas por dia é pouco, mas na hora que você vai computar esse ganho no projeto, você observa que isso aí dá uma diferença muito significativa. Aqui é a meta de peso que a gente deve procurar alcançar, no famoso boi 777, que também a UAPTA tem mostrado para todo o Brasil aí. Na verdade, é uma meta para o produtor alcançar. Então, a meta de ganho dele é 210 quilos, né, ou 7 arrobas com 50% de rendimento de carcaça. O GMD médio, que é o ganho médio diário, ele tem que ter no período de 583 gramas. Então, na seca, é 308 gramas. No verão, 900 gramas. E na transição, 618. E esses ganhos aqui, eles só são obtidos através de suplementação. Então, esse ganho de médio diário, dificilmente o produtor, a não ser que ele seja um exímio manejador de pastagem, vai conseguir esse resultado. Então, aí é mais um gancho que a suplementação deixa para o produtor. Você consegue atingir essa determinada meta utilizando os suplementos. Isso aqui é uma imagem bem ilustrativa aqui, que é onde é que o produtor vai parar se ele não observar as mudanças que estão ocorrendo. Então, o produtor hoje não pode mais dar o luxo de terminar um animal como terminavam antigamente, de 4 anos para cima, né? Eu acho que hoje a meta, no máximo, é terminar um animal em 24 meses. Aí eu acho que todo mundo deve procurar esse número. Então, o animal aqui está pedindo empréstimo para o banco para se financiar, que ele não se paga. Que o produtor já desmaiou aqui de tanto pagar a conta aqui, não produz. Então, essa imagem aqui é só para ilustrar isso que normalmente ocorre. Então, o que eu queria deixar também de mensagem para vocês é que todas as tecnologias mudaram. E o produtor, ele tem uma certa resistência a essa mudança. Então, eu sei que toda mudança
você sair da tua zona de conforto realmente é difícil, mas as tecnologias estão aí, estão disponíveis para o produtor usar. Então a gente usava esse celular aqui, acho que alguns de vocês conhecem, muitos talvez não conheçam, mas o celular era assim antigamente, e era até pior, e existia disquete. Então tudo na vida muda. Então é mais do que na hora do produtor entender que ele deve mudar também. Ele deve fazer o planejamento, ele deve fazer a gestão, ele deve suplementar os animais, porque senão ele está fadado ou arrendar a fazenda para agricultura ou ter que vender a propriedade, o que ocorre muitas vezes. Então, eu acho que está mais que na hora aproveitar esses valores que estão essa arroba aí para o produtor entender o que que ele está perdendo, o que que ele deixa de ganhar com, às vezes, pouco investimento. Então, eu queria demonstrar alguns conceitos para vocês de como é que é o crescimento do animal. Essa aqui é a curva de crescimento do animal, então, desde a concepção, ao nascimento, a puberdade e maturidade desse animal. Aqui está o crescimento ósseo, muscular e adiposo, ou seja, o músculo, o osso e a gordura. Então, o animal entre a puberdade e entre o nascimento, desculpe, e a puberdade, é época de maior alavancagem que a gente pode ter através do crescimento do animal. Então, é extremamente importante nessa época suplementar, quando o animal dá mais resposta para o produtor, é nessa época. Ele está jovem, então ele está acumulando osso, está acumulando músculo e está acumulando gordura. Lógico que a gordura ela vai acumular mais quando o animal tiver com a partir da maturidade. Contudo, o animal já vem acumulando alguma quantidade de gordura. Então é importante a gente entender e observar bem esse gráfico do impacto que a suplementação pode ter através da curva de crescimento. Aqui está o gráfico da deposição de proteína e gordura de novilhos ganhando 1 quilo ao dia. Então, o marronzinho aqui é a proteína e o amarelo é a gordura. Então, vocês podem observar aqui em porcentagem, aqui, ó, do 10 a 70%, e aqui é os pesos do animal, peso vivo. Então, esse animal, através do tempo, ele vem acumulando mais proteína e menos gordura, e quando ele vai chegando à maturidade, ele vai acumulando mais gordura e menos proteína, relativamente ao seu peso. Então, agora nós vamos falar um pouco de suplementação de vacas, onde a gente prepara a nossa máquina, que é o boi, a gente começa a preparar ele na barriga da vaca. Então, eu vou mostrar algumas coisas, esse gráfico aqui está em inglês, mas eu vou falar para vocês explicar. Aqui, de 0 a 9,5 é o mês de nascimento do animal, né? A concepção é mês 0, e o 9,5 é quando o animal nasce. Então, ele tem o estágio embrionário dele e o estágio fetal. E aqui tá as divisões celulares. A primeira divisão celular ocorre entre o primeiro e o terceiro mês. A segunda, do terceiro ao sétimo mês. Do quarto ao nono mês, ele vai acumulando gordura. Então, essa chave aqui que aparece o requerimento nutricional da vaca. Então, é entre o segundo e o sétimo mês que essa vaca demanda de mais nutriente. Vocês podem observar aqui nesse outro gráfico
que é justamente na época que está faltando energia, faltando qualidade de pastagem, que existe a maior demanda da vaca, que é agosto e setembro, que é as épocas de mais nascimento nas principais regiões pecuárias. Então, o que isso nos diz? Que o período de seca ocorre durante o terceiro ao sétimo mês de gestação da vaca, que é justamente quando a vaca necessita de proteína e energia para o seu consumo. Então, você deixando a vaca emagrecer nessa época, não dando o suplemento que a vaca requer, isso aí é um péssimo negócio, porque isso aí vai atrofiar o crescimento do bezerro. Então não adianta nada investir em genética, comprar o melhor touro, o touro que tem a maior DEP para ganho de peso, para peso de mama, se você não faz uma suplementação correta para esses animais. Isso aí ocasiona o famoso boi bolinha, aqueles boi que não crescem muito, que ficam um pitoco, fundo de maternidade, ocorre justamente porque essa demanda da vaca está mais alta nessa época e você deveria suplementar e não suplementa. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Não deve haver mais discussão se deve suplementar ou não suplementar. Isso aí é conversa já resolvida, não deve-se ter mais tipo de conversa. Mas sim, qual o melhor suplemento para o meu sistema de produção? Então, por exemplo, se for vaca e a vaca tiver com score corporal adequado para passar seca, uma ureia com sal mineral basta, se tiver forragem, né? Tudo que eu vou falar agora é se tiver forragem. Então, basta você pôr uma ureia com sal mineral para uma vaca que ela se mantém no peso dela. Não existe a necessidade, a não ser que você tenha que recuperar o score dessa vaca, que é outra conversa, daí você usar um suplemento como proteinado ou um proteico energético. Mas na cabeça do produtor, você deve ter isso em sua mente, que vaca tem que comer sal com ureia na seca. Para os animais em crescimento, aí vai depender do desempenho que você espera. Se você quer um ganho de peso moderado, você pode usar um 0,1% do peso vivo. A partir daí, você vai ter um aumento de desempenho, mas, como nós vamos fazer o cálculo daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como que você deve analisar esse custo desse suplemento. Então, eu queria deixar a mensagem qual é a mensagem que eu quero deixar? Que existe sim a necessidade de suplementar os animais na seca, não é infelizmente, mas é o que a gente tem. A gente tem esse período de seca, então a gente tem que contribuir para esse animal continuar, ou ao menos não perder peso nessa época, porque é uma exigência do mercado. Agora, com esse preço de bezerro, com a retenção de fêmea, o mercado vai exigir cada vez mais do produtor. Então, fazendo uma analogia à produção de soja, por exemplo, anos atrás, uma produção de soja era 45 sacos de soja. Hoje, isso aí hoje é um arrendamento. É quase um arrendamento isso aí. Então, para o produtor fica inviável. E, ao mesmo tempo, para o produtor de pecuária. Você deve sempre buscar incessantemente a melhoria na produtividade tua. Seja a melhoria de produtividade ou a redução de custos, né? Que você deve, mas claro que é uma redução de custos inteligente, não reduzir qualquer. A pior coisa que o produtor pode reduzir é sal mineral ou suplemento. Você deve reduzir aqueles custos fixos, aqueles custos que não têm impacto direto no aumento de produtividade. Aí sim são os custos que você deve sempre
ter como meta de reduzir. Então, eu vou compartilhar com vocês agora uma tabela, onde eu posso depois, quem quiser, eu posso ceder essa tabela também. Eu vou parar de... Eu vou agora compartilhar com vocês uma tabela. Opa, deixa eu ver se ela vai mudar aqui. Acho que ela não mudou. Deixa eu ver aqui, tentar de novo. Acho que agora vai. Acho que agora foi. Então, isso aqui é uma tabelinha que é bem simples, mas ela reflete aí a relação benefício-custo que tem a suplementação para o animal. Aqui eu fiz uma simulação de um animal de 300 quilos, usando sal mineral e um proteinado 0,1% do peso vivo. Então, eu peguei os custos aqui da minha região, cada produtor deve fazer seu custo da cabeça mês de desembolso com nutrição. O sal mineral, então, o produtor custa, para ele, R$ 4,56 durante o mês, e o proteinado, R$ 21,97. Se você olhar simplesmente o número, eu vou só por sal mineral, porque eu aumento várias vezes o custo usando proteinado. Você pode olhar aqui que é uma diferença de R$ 17,41 por mês de diferença. Só que aí que eu quero falar para vocês, o ganho. Eu coloquei um ganho aqui, de sal mineral na seca, que esse ganho eu superestimei. Esse ganho aqui é negativo, às vezes 100 gramas negativo por mês, mas eu coloquei aqui para não ficar tão feio para o sal mineral. Então, eu coloquei um ganho aqui de 50 gramas, em contrapartida no proteinado, eu coloquei 250 gramas de ganho de peso. Então, ele deu uma diferença de 200 gramas. Agora, vamos para o benefício aqui. Eu coloquei o valor da venda da arroba aqui. Eu vou mudar aqui, eu coloquei R$ 300 aqui, ó. Coloquei uma arroba de 300. O benefício que isso aí vai trazer, que é o quilo que ele ganha por mês, que é a arroba que ele ganha por mês, vezes o preço da arroba, ele tem um benefício por mês de R$ 15,20. E pro proteinado de R$ 76. Esse ganho de peso diário, ele tem uma correlação bem interessante aqui. Como a arroba tem, de peso vivo tem 30 quilos e o mês tem praticamente 30 dias, você pode converter o seguinte, que o quilo de ganho por cabeça dia vai dar o mesmo valor em arroba por mês. Então, existe essa coincidência. Então, você pode ver que ele ganha 50 gramas por dia e ele vai ganhar 0,5 arrobas por mês. Então, a relação custo-benefício do proteinado para o sal mineral é de 3,50. 3,5. O que isso significa? Que é altamente bom você usar o proteinado em comparação ao sal mineral. E eu utilizo para fins de segurança uma relação de benefício-custo de 2. Então, ele multiplicando o valor que eu invisto por 2, já é um número bem aceitável, com uma determinada margem de segurança. Então, você vê que ele é 3 vezes e meio o benefício-custo dele. E aqui eu fiz uma outra simulação do proteinado para o proteico energético de 0,3% do peso vivo.
Então, o desembolso do proteinado continuou lá, R$ 21,97. Para o proteico energético, ele foi para 59,88, com uma diferença de 37,91. O ganho de peso eu deixei o mesmo, 250 gramas, e no proteico energético 400 gramas. Então, ele dá uma diferença de 150 gramas. Você pode observar, só um momentinho aqui, tô só. Vocês podem observar que a relação não é tão boa assim. A relação benefício-custo já fica 1,2. Então, eu acho uma relação de benefício-custo baixa, já que eu gosto de manter sempre uma segurança. Então, essa planilhinha, você consegue fazer diversas simulações aí. Você pode aumentar o peso do animal, você pode pôr, de repente, um proteinado com proteinado de 0,2, e assim você vai fazendo essas simulações aí. Lembrando sempre que uma relação benefício-custo boa é a partir de 2. Então, essa planilha ela também vai ficar disponível para quem quiser. Pode me pedir no chat, quem quiser, me deixa o telefone no chat, que daí eu vou enviar ela por WhatsApp ou por e-mail. Então, eu queria agradecer vocês aí pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, mais uma vez. Falando para quem entrou depois, que o nosso amigo Pedro, infelizmente, ele não pôde participar da live por motivo de problemas de conexão. Então, eu gostaria de... Ele se mostrou que quer participar da próxima live, então nós vamos providenciar uma live para ele participar aí. Então, eu queria que vocês deixassem aqui, fazendo favor, a pergunta de vocês, se tiverem alguma pergunta, e depois eu posso mandar a planilha e essa apresentação, posso mandar para quem quiser. Provavelmente vai estar gravado também no YouTube essa nossa live. Quem quiser, daí tem o canal, eu posso também passar o canal. Então, eu estou aguardando aí, quem tiver alguma pergunta, aí estamos disponível. Pode fazer através do chat a pergunta que eu estou aqui para responder. Também queria saber de vocês se vocês gostaram, se vocês entenderam, se eu falei muito rápido, se foi bom, se deu para pegar, se deu para entender. Estou à disposição de vocês, hein? E também se vocês comentarem de quem for da região aí, centro-oeste, aí da seca, que aqui no sul também tá bem terrível a seca. A seca tem judiado bastante aqui no sul também. Eu vou colocar aqui no chat, aqui meu e-mail, meu telefone, para quem quiser me mandar alguma dúvida, questão. Meu telefone. Nós também temos um grupo no WhatsApp, que a gente fala
a semana toda sobre pecuária. Quem quiser também me mande pelo WhatsApp dizendo que quer participar do grupo. Então lá eu dou bastante dica, passo bastante material. Quem tiver interessado também pode fazer parte desse grupo aí. Janine, eu vou mandar a planilha para você. E Caetano também vou mandar a planilha para você junto com a. Se vocês quiserem a apresentação, também eu mando para vocês. Vocês preferem que eu abra o microfone para vocês falarem? Ou tá todo mundo entendeu tudo, todo mundo não entendeu nada? Então, pessoal, ninguém tem pergunta. Vamos encerrando por aqui. Todo mês a gente procura trazer um profissional diferente para vocês poderem ter mais informações, que a gente consiga passar diversas informações para vocês. Eu acho que a próxima que nós vamos fazer é sobre planejamento sucessório. Eu acho que está um assunto em alta aí, é um assunto que muita gente me pergunta e quer saber. E eu tenho um profissional para trazer aqui, ele até faz parte do grupo lá, o Felipe, não sei se ele está aí hoje ouvindo a gente, mas eu vou convidar ele para na próxima live a gente fazer sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto bem interessante. Afinal de contas, pecuária não é só o boi, né? Tem todo o planejamento estratégico junto nisso aí, envolvido. Então tá bom, pessoal. Eu vou me despedindo de vocês aí. Tenham uma boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos aí. E até a próxima live. Tá bom? Obrigado. Um abraço.